Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Sou o diretor de RH da Betano. Passei por algumas empresas antes. Vou trazer, acho que a gente está bem alinhado sem ter passado nesse alinhamento. Mas a intenção aqui com esses 5 minutos é provocar vocês um pouco nesse sentido do que o Alex estava falando do nosso cliente interno hoje, que são os colaboradores que a gente acaba desenhando as ações de Learning and Development, e também o nosso maior stakeholder, que é o... Obrigado. Que é o CEO da empresa. Então, se por um lado a gente está com uma nova geração que tem dificuldade de consumir o que a gente está propondo, por outro lado eu tenho um CEO e um CFO me cobrando os resultados. O ROI, ele não desapareceu. Eu acho que a gente conseguiu evoluir bastante em relação a comprovar valor do que a gente faz, mas quem reporta para CEO sabe. Você tem que fazer no sábado e domingo para não tirar essa pessoa do horário de trabalho. E qual é o resultado que você tem com um programa de liderança? Onde eles melhoraram? Qual é o indicador que você está comprovando? E a gente ainda pena muito com esses indicadores. Muito. Eu vi, inclusive, para mim, isso é uma autocrítica também, tá? Estou trazendo aqui para vocês uma autocrítica. A gente faz pouco comprovação de resultado, inclusive em pipeline de sucessão, em melhoria de desenvolvimento de time. A gente nunca, eu já passei em várias empresas, a gente nunca realmente reconheceu o líder que desenvolve pessoas. Quantos liderados de vocês cresceram foram promovidos no último ano? E você recebeu o quê por isso? Nada. Um tapinha nas costas, parabéns, você não fez mais o seu trabalho. Então, tem uma série de indicadores que a gente pode melhorar, mas eu não vou entrar exatamente nisso, mas eu quero pegar esse gancho que o Alex trouxe, que para mim é uma das principais coisas que estão acontecendo, que é o foco. Se vocês jogarem no ChatGPT, qual é o maior desafio do líder hoje? É ajudar o time a priorizar a atenção e o tempo deles. O time de vocês e quem lidera, e eu estou falando com vocês como líderes também, tem dificuldade de priorizar e saber o que é mais importante para ser feito agora. E como tudo muda toda semana, o que eu falei essa semana já não vale semana que vem. Então a gente passa a ter um movimento dentro das organizações que é um movimento de retrocesso no sentido... Quando eu comecei a trabalhar, eu era muito contra essa coisa de tratar os liderados e o pessoal que está entrando na organização como filhos. Eu achava péssimo, eu falava, cara, sou pai de ninguém, agora eu sou pai, mas na época eu não era. E eu falava, pô, se eu for ter filho, não vai ser essa galera aqui, né? Vamos escolher. E agora eu estou vendo que é um movimento um pouquinho contrário, de que se a gente também deixar, e eu acho que foi falado aqui, muito aberto, eles vão se perder. Então, tudo que está sendo colocado aqui, eu trouxe alguns dados que vocês já devem conhecer. Esse é o nosso tempo de concentração, é o menor tempo que a gente tem na história de concentração, são 8 segundos, que a média consegue se concentrar em algo. 47 segundos é alternando entre tarefas. Então, hoje, o colaborador ele fica 47 segundos numa tarefa só, depois ele muda. Ele vai abrir o Note, ele tem o Spotify, ele tem o Instagram, ele tem o TikTok, fica tudo aberto ao mesmo tempo. Então, ele consegue 47 segundos. Esse é o tempo que a gente passa aqui no Brasil em rede social, por dia. 3 horas e meia. E 9 horas por dia na internet. Quando eu estava fazendo essa reflexão, o meu ponto, gente, é assim, a gente consegue mudar isso aqui? Eu tenho um filho de 8, outro de 7. Não vai mudar. Sim. É a realidade que a gente tem que trabalhar. E há uma tendência de que as gerações futuras sejam mais difíceis ainda. Então, a gente também, eu passei o ano inteiro passado falando sobre conflito geracional. E aí eu percebi que eu estava virando o tio da Suquita. Não sei se vocês lembram do tio da Suquita. Ah, essa geração, porra, no meu tempo, não sei o quê. Essa geração que tem para trabalhar. Não vai mudar. Assim, não adianta chegar lá e falar, cara, fica menos na rede social, por favor. Ah, ok, ficarei menos. Abrirei um livro agora. Não vai. Então, essa é o nosso contexto de trabalho. É com essa realidade que a gente precisa trabalhar. Então, quando a gente começa a pensar em ações aqui, né, isso aqui é um pouco do resultado desse contexto que a gente está vivendo. Assistir a um vídeo de 60 segundos, muita gente acha que assistir um vídeo já sabe tudo sobre o assunto. Eles fizeram um teste em Harvard no ano passado, e eles lançaram uma notícia em todas as plataformas de rede social com um título dizendo que até... Segundo uma certa pesquisa, as pessoas compartilham a notícia somente lendo o cabeçalho delas. Dentro, se você clicasse, não tinha mais nada. Era só ali o número 1. 45 mil pessoas compartilharam. Então é isso que a gente vive. Você compartilha, você lê lá o título, você consome um conteúdo que é muito raso.
Se você clicar na notícia, você lê só o começo. Então, você tem agora os especialistas de 1 minuto, conhecimento raso e aí sobrecarga de informação. Então, ao mesmo tempo, essas pessoas elas estão clicando em tantas coisas que o que elas consomem equivale aqui a 174 jornais por dia. Então, é muita informação. E aí você tem até um outro problema que é a polarização. Você só consome o que você gosta. Então, você também não consegue enxergar o outro contexto. Então, dentro dessa realidade, a minha reflexão que eu sempre trago quando a gente está pensando nessas ações é: não vou mudar esse contexto. Eles não vão deixar de usar a rede social. Eles não vão deixar de ter esse déficit de atenção aqui. Então, como é que eu construo uma estratégia de learning and development que eles queiram consumir? Então, vocês estavam falando aqui, eu acho fenomenal. Assim, primeiro é sair dessa coisa do obrigatório, só que e aí? O que eu faço? Porque eles vão por aonde? Por onde eu começo? E uma coisa que eu sempre... Isso aqui é o que a empresa propõe, então não vou passar, que você já conhece. Eu acho que o mais interessante para a gente aqui é o tempo protegido. Então, conseguir colocar na agenda deles um movimento de, cara, vai ler um livro. Eu trabalhei na Serasa Experian, tem 15 anos, e meu chefe, na época, a gente chamava de chefe, ele desligava o telefone quando eu estava em calls com o time global, porque ele achava horrível, e ele botava um livro na minha mesa. Nessa uma hora agora você vai ler um livro. E ele fazia isso. Não estou falando que a gente deve fazer, mas assim, como é que eu protejo a hora do colaborador para que ele realmente estude? E esse slide aqui que eu estava pensando no final de semana, para mim é o mais... Opa, ou não, acho que eu fui para outro. Tem o que o colaborador ganha. Será que vai? Agora. E aí é um ponto que eu acho que a gente explora pouco, porque no fim do dia, eu estou indo para o treinamento para quê exatamente? Você me chamou para o treinamento de líder. Para você ser líder melhor, e daí? Eu quero ser líder? O que eu vou ganhar com isso? Eu tenho mesmo que ser líder? E aí? E depois? Isso vai significar o quê? A gente tem uma nova geração que, inclusive, para quem entrevista ainda, quando eu comecei a entrevistar, eles perguntavam, mas que plano de treinamento vocês têm aí? O que vocês vão me oferecer? Hoje, não tem nada. Ninguém pergunta nada. Então, eu vou virar líder para quê? O que eu ganho? O salário é quanto mais? Eu tenho qual possibilidade de carreira se eu fizer esse treinamento? Mas aí é um mercenário. Não é. Essa é a realidade. Se eu dedicar o tempo a me desenvolver aqui, o que eu ganho como valor de mercado? E a minha conversa com o meu time, inclusive, é assim, você ganha valor não é só aqui para Betano, para qualquer empresa. Se desenvolve, cara. Se você ficar aqui, legal. Se não ficar também, tá ótimo. Vai para outra empresa, depois você volta. Tá tudo certo. Mas esse valor de mercado, a gente tem muita dificuldade de mostrar. E aí você mete lá 4 horas obrigatório ou não, e ele não vê valor. Ele não vai fazer porque não acha que não vai mudar nada na vida dele. Não vai mudar. Então, assim, contando as nossas histórias de desenvolvimento, e aí o convite final é vocês refletirem, se um liderado perguntar para vocês qual foi o treinamento que mudou a vida de vocês? Por quê? Me conta 2 ou 3 passagens aí que você fez no treinamento que mudou a sua vida. Conta para eles. E o principal para mim é a troca que a gente tem com pessoas que passaram pela mesma experiência ou não. A mentoria para mim é um dos grandes achados ainda, porque aí você tem uma troca inclusive dos 2 lados. E o que a gente fez, eu estava lembrando que a gente fez uma ação muito legal no Magalu, eu fiquei lá no Magalu há algum tempo, e a gente fez um projeto que chamava Guildas. Guildas é uma palavra bem antiga também. E o que a gente fez foi, pessoal, para a empresa toda, 45 mil colaboradores, você faz alguma coisa muito bem que você gostaria de ensinar as pessoas? A gente mapeou lá, tinham 50 pessoas que se inscreveram para ensinar algo. Desde A até macramê. Pessoal, temos aqui 50 cursos. Quem quer? Choveu de inscrição. Era o colaborador ensinando o colaborador em algo que o colaborador tinha interesse. Então a gente começou a mudar um pouco o cenário dessa coisa do obrigatório e que eu vou definir a trilha, mas se a gente deixa muito aberto, de novo, isso era legal porque você tinha um espaço, mas você também tem as trilhas que precisam ser cumpridas, mas se eu não consigo mostrar o valor de você aprender a ser líder, eu não vou fazer, ou eu vou fazer olhando o meu Instagram ao mesmo tempo. Então, essa é um pouco da reflexão. E, por último, a redução de estresse que a gente está vivendo dentro das organizações. Esse movimento que está acontecendo desse sequestro da atenção, ele está gerando as pessoas estarem mais estressadas. Então, quando você for falar com o colaborador de você, cara, segura um pouco a rede social, é para o teu bem-estar.
Não é o tiozão da Suquita chato falando para você largar o celular. Saiu uma matéria semana passada, não sei se vocês viram, a última coisa mesmo, do Matt Damon. Ele deu uma entrevista, porque eles lançaram um filme agora na Netflix, Matt Damon e o Ben Affleck. E o Matt Damon falou que a Netflix agora está exigindo que os roteiros de filme sejam mais simples, mais rasos, e que eles repitam durante o filme a explicação do que está acontecendo. Porque as pessoas agora assistem o filme vendo o celular ao mesmo tempo. Então, se você não repetir durante o roteiro umas 4 ou 5 vezes, quem é o vilão? Por que você está brigando? Quem é o mocinho? A pessoa não entende. Aí ela para de ver. Então, a Netflix está exigindo roteiros mais burros. Porque você não consegue ver sem o seu celular. Então, ele estava fazendo essa crítica. Agora, para você ter o filme na Netflix, vai ter que ser assim. Então, a gente tem um movimento, de novo, não adianta a gente imaginar que a Netflix vai virar e falar, não, vamos fazer só agora filme cabeça aqui e dane-se quem... Não vai. Então, o movimento, a gente tem que entender esse contexto e trabalhar junto com ele. Porque nadar contra a maré, a gente vai acabar se afogando. Então é isso. Obrigado, gente. Valeu.